principal fonte de energia da Terra. Ele é indispensável para que haja vida. Com o desenvolvimento da captação da energia solar, uma fonte limpa e renovável, sua luz e calor ganharam ainda mais importância. Este é o assunto de hoje do programa Biosfera. O interesse pela luz do sol sempre existiu. Há registros de casas na Grécia Antiga terem sido construídas considerando a posição para serem melhores iluminadas e aquecidas. Com o tempo, descobrimos que é possível fazer um uso bem maior dessa poderosa fonte. Hoje em dia, as placas que utilizam o calor do sol para aquecer a água do chuveiro se espalham pelos telhados do Brasil. Esse mercado anda bem aquecido por conta do aumento da tarifa de luz e também pela consciência ambiental. Os aquecedores solares podem ser encontrados em qualquer lugar com preços diferentes. Mas um modelo que custa pouco e não está à venda vem chamando a atenção de quem pretende economizar. Ele é conhecido como ASBC, aquecedor solar de baixo custo e sustentável, porque utiliza o termoplástico, material que pode ser reciclado. Esse equipamento pode ser montado em casa por qualquer pessoa. A matéria-prima é bem simples: tubos, placas de PVC, caixa d'água comum e criatividade. Foi o que fez o seu Ulisses Tobias, morador do Itaim Paulista. Ele instalou um sistema completo na laje da casa e garante que já está economizando. Bom, a economia a partir do momento que você instala o aquecedor, primeiro que a pessoa começa a aprender a usar menos água para tomar um banho, talvez até com o mesmo tempo que ele tomava antes. Mas você fecha chuveiro, tá? Ensaboa, faz a coisa toda, usa uma bacia. Mas a quantidade de economia é 80% de economia no chuveiro, tá? Porque eu acredito, não, esses estudos mostram que no mínimo 240 dias por ano você não liga o chuveiro na energia. Um sistema como esse montado aqui na casa do seu Ulisses aquece água o suficiente para até 6 pessoas, já calculando um banho para cada um por dia. Isso representa economia na conta de luz. E o resultado é exatamente igual ao utilizar um chuveiro convencional, um chuveiro elétrico convencional. A água sai bem quentinha. Para quem quiser montar um sistema como este, seu Ulisses explica passo a passo. Na parte inferior aqui tem um registro e um tubo que ele desce com a água fria. Esse tubo desce com essa água fria e ali tem um T. Esse T traz essa água, entra aqui na parte inferior do painel, tá? E retorna por dentro da placa, através do quê? Daquele tubo que está interligando as duas placas. O mesmo processo que acontece com esse painel, acontece com esse painel aqui atrás. Porque desce um outro T na sequência desse tubo, ó, tá vendo? E ele vem e faz o mesmo percurso. Dentro desse reservatório, ele tem dois dispositivos. Um dispositivo é um tubo como esse aqui, um tubo de 75 milímetros, feito esse trabalho, que aqui se encaixa a boia, uma torneira de boia lá dentro da caixa, que essa torneira de boia é acionada quando você começa a usar água no sistema, ela vai ser acionada. Quando ela libera a água entra aqui por cima e sai aqui embaixo. Por que esse sistema funciona assim? Porque se a água não tiver esse tubo, que é o redutor de turbilhonamento, o que vai acontecer? A caixa cheia de água quente, começa a entrar água fria, ela vai pegar por cima e vai esfriar a água que já está quente. Então ela entra por baixo e por a água ser mais pesada, a água fria, ela vai ficar embaixo e a quente sempre em cima. Então é por isso o redutor de turbilhonamento. E este aqui é o pescador, que por sua vez ele vai estar ligado aqui dentro da caixa, nessa base aqui embaixo, e direcionado para cima. Ele vai funcionar mais ou menos desse jeito aqui. Porque a água quente vai estar em cima, ele vai pegar essa água quente e trazer por esse tubo. Ele está trazendo água aqui para esse tanque e mandando água também para a cozinha e para o banheiro. Viu como é simples? Este sistema alternativo foi idealizado pela Sociedade do Sol, uma instituição que pesquisa, desenvolve e disponibiliza na internet os projetos sustentáveis na área de energia solar. O aquecedor solar de baixo custo é uma invenção original do Brasil. O primeiro protótipo dele foi apresentado na Eco 92. Em 1992, julho, no Rio de Janeiro, houve um grande encontro de todos os países do mundo, promovido pela ONU, para discutir o meio ambiente e o desenvolvimento da sociedade humana. Lá, na ocasião, o senhor Augustin, que é o inventor desse equipamento, participou representando
o estado de São Paulo. Então, o ASBC surgiu em 1992 a partir dessa invenção original do seu Augustin Voyles. É um equipamento de eficácia na produção da energia térmica, de baixo custo porque é feito com plástico e não metal, e ele pode ser construído pelas pessoas. A ideia deu certo e a fama se espalhou. Stephanie Gomes, que é suíça e atualmente trabalha no Brasil, veio ver de perto o projeto sustentável instalado na casa do seu Ulisses. Ela ficou impressionada como essa invenção simples pode ajudar as pessoas menos favorecidas. Aqui temos um exemplo de como poder incentivar as pessoas, mostrar como novas tecnologias podem ser utilizadas por cada um, ser acessíveis para poder fazer a sua parte na preservação do meio ambiente. Aqui temos os fatores de educação, eles já ajudam, mostram como que o equipamento deve ser montado, acessibilidade, também em termos de recursos financeiros e divulgação, porque é explicado de uma maneira bem simples. Quem quiser pode entrar no nosso site e baixar o manual e fazer um download do manual de construção do aquecedor solar. Quanto mais se usar o sol para aquecer água quente, menos energia elétrica você precisa nos chuveiros. Menos energia elétrica nos chuveiros, menos necessidade de você barrar um rio e fazer barragem. Menos necessidade de usar termoelétrica, queimar diesel e poluir o ar. Então, a contribuição ecológica é você ter a possibilidade de usar a energia do sol e evitar a construção de novas usinas ou de ligar o motor de uma usina termoelétrica. A luz que vem do céu vai muito além. Ela também serve para gerar eletricidade, e para captar essa energia é preciso utilizar um outro tipo de placa, a fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica pode ser aproveitada, ou os sistemas que se tem diversas formas. O mais tradicional e que foi muito utilizado no país era o sistema isolado. Ou seja, a energia elétrica ou a redistribuição não chega nessa localidade, como escolas rurais, postos de saúde, inclusive residências da região norte, se fazia uma instalação solar fotovoltaica, armazena a energia na bateria para poder usufruir dessa eletricidade que foi armazenada durante a noite. Esse é o sistema clássico. Agora, o que está mais na mídia e se discute muito, sobretudo pela redução dos custos e também pela existência de uma regulamentação que permite o consumidor produzir parte da sua energia, é o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica que não utiliza a bateria. Desde 2012, o governo permite que o consumidor produza em sua casa ou empresa energia elétrica a partir de fontes renováveis. É cada vez mais comum ver cenas como essa, coletores solares espalhados pelos telhados das casas. E essa energia gerada pelo sol tem se tornado um ótimo negócio. Além de limpa, ainda pode garantir um bom desconto na conta de luz ou até mesmo zerar a fatura. De olho na economia, Leandro Camargo investiu em um sistema de geração de energia no telhado de casa. Ele instalou 8 placas fotovoltaicas que já conseguem gerar mais energia do que seu consumo. Graças à energia do sol, é possível ligar a televisão, o ar-condicionado, a geladeira e as luzes de casa, sem se preocupar muito. Mas será que o investimento valeu a pena? A questão é que o brasileiro não está acostumado a pensar a longo prazo. A gente pensa no mês a mês. Mas se você pensar uma década ou 20 anos, vale a pena, né? Um sistema que tem garantia de 25 anos do fabricante, disse que tem pouca manutenção, ou seja, só precisa limpar de 6 em 6 meses ou de ano em ano as placas para não perder eficiência. Então é um dinheiro que começa a voltar aí no universo, sei lá, de 5, 7 anos. Se você está pensando no longo prazo, assim, você pode pensar também como uma poupança. Se você gasta, sei lá, R$200 por mês de conta de luz, você vai começar a poupar 170, por exemplo, por mês, sem contar a inflação, aí, mais um monte de coisa que pode acontecer, a gente não sabe, né, o futuro. Eu creio que a tendência no futuro será justamente isso, o crescimento da geração distribuída, então que as residências façam mais ou menos o que está passando nos Estados Unidos e na Europa, né, que eles próprios gerem a energia no próprio telhado.
Hoje eu creio que a atual conjuntura econômica no Brasil favorece esse tipo de investimento. As atuais tarifas elétricas das concessionárias estão muito caras, virão vários aumentos no futuro e é muito conveniente, né, economicamente falando. Pelo painel do inversor é possível acompanhar em tempo real a energia e a economia gerada pelas placas solares, ver em números a eficiência do sistema. Por exemplo, agora ele está gerando 1.867 watts, que é 1.8, 1.9 kWh. E tem outras informações que são mais técnicas. E uma coisa legal é o aplicativo que você pode usar no celular e monitorar a distância. Você pode ver a qualquer momento o quanto que você está gerando de energia instantânea e qual que é o acumulado do dia e também do mês. Isso é bem legal. Essa energia gerada pela microestação é limpa e sustentável. O sistema também mostra a quantidade de gás carbônico que deixa de ser jogada no meio ambiente. O investimento não é pequeno, mas quando se analisa a relação custo-benefício, incluindo as questões ambientais, não ficam dúvidas que o sistema vale a pena. Com certeza, né? Na verdade, o que acontece? Você sabe que você está usando lá a geladeira, a TV ou o ar-condicionado e vem lá todo mês na sua conta de luz a bandeira vermelha, significando que tem alguém queimando carvão lá para gerar sua energia. Isso não está na cabeça o tempo inteiro, mas se você parar para pensar, tem uma responsabilidade com o meio ambiente. Inclusive, é até interessante, no aplicativinho você vê quantas árvores você plantou em equivalência, quantos quilômetros de carro você poupou de CO2, quantos quilos de CO2 você está poupando. Então, assim, é interessante, tem esse apelo também e você pode ficar mais tranquilo que a energia que você está usando é renovável, é limpa, você está deixando um país e um planeta um pouquinho melhor aí para os filhos e para os netos no futuro. A gente está construindo a maior plataforma de energia do Brasil e a gente espera, em breve tempo, cobrir muito desses telhados que você está vendo aqui. A gente está criando uma rede justamente para isso, para que todo mundo tenha acesso ao que o Leandro está fazendo nesse momento. Pioneiro no bairro, Leandro já começou a usufruir dos investimentos que fez e tem certeza que tomou a decisão certa. Você imagina, se todo mundo aqui estivesse absorvendo a luz solar, gerando energia, o Brasil com certeza ia ter muito menos ou nenhum problema de matriz energética, né? E distribuição, que também é um problema sério aqui. Daqui a pouco vamos saber mais sobre esse parque gerador de energia solar instalado dentro da Universidade de São Paulo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Biosfera e hoje falando sobre energia solar. Mas qual seria o modelo ideal para o avanço do sistema de captação desse tipo de energia? Investir em grandes parques ou espalhar placas fotovoltaicas pelos telhados do Brasil? Há defensores que dizem que tem que ser parques como esse, né, colocados sobre o solo, que nós teríamos assim plantas de vários hectares, colocadas em locais de muito sol e depois transmitir essa energia para a área urbana. Há outros que falam, não, digamos, a energia solar, como ela está em toda parte, né, então eu posso fazer ela de forma distribuída em telhados, como a gente tem aqui na cidade universitária. Tanto na cidade universitária a gente fez um modelo que é sobre o terreno, que seriam grandes usinas, e também distribuído em telhados, seja de estacionamento, em biblioteca ou num prédio administrativo. Há espaço para todos. Só que, se for ver do ponto de vista mais lógico, né, dá quase igual ter uma grande usina distante, por exemplo, no sertão nordestino, ou ter a mesma potência distribuída em telhados. A quantidade de energia que eu posso produzir é muito semelhante. É claro que tem lugares que tem mais ou menos sol. Mas a gente tem que tirar essa discussão, né? Toda forma de aproveitamento da energia solar, ela é interessante. E se pegar o que ocorre nos outros países que são mais maduros, os países maduros na aplicação da energia solar, mais ou menos se divide metade em grandes usinas solares e a outra metade distribuída. Há uma expectativa também que no Brasil teremos sistemas de grande porte, centrais solares, que vai atender grandes investidores, e também vamos ter uma parte aplicada em telhados.
O sol é a fonte de energia que mais cresce no mundo, e no Brasil já tem muita gente usando essa fonte renovável para produzir a própria eletricidade. Dá para reduzir ou até zerar a conta de luz e ainda colaborar com o meio ambiente. Atualmente, a matriz elétrica brasileira é hidráulica, com complementação térmica, mas devido à crise no setor, motivada pelo baixo nível dos reservatórios, as usinas térmicas também estão sobrecarregadas. Uma alternativa é a utilização dos sistemas fotovoltaicos que utilizam a radiação solar como insumo, um recurso abundante no Brasil e não poluente. Soma-se aí dois fatores, né? A energia solar fotovoltaica nos últimos 10 anos teve uma redução da ordem de 60% no custo da instalação ou preço para o usuário final. E as tarifas elétricas, em particular no Brasil, subiram muito. Então a competitividade e o benefício econômico é cada vez maior. Mas para isso acontecer de forma correta, é fundamental investir em pesquisas. É o que está fazendo a Universidade de São Paulo, através de um projeto premiado que implantou 4 estações de energia solar fotovoltaicas integradas ao sistema de abastecimento do campus. Esse parque já está gerando uma economia anual considerável. Esse sistema instalado aqui na USP, né, que conta com recursos da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP e a CESP, é um projeto de pesquisa, ou seja, foi investimento a fundo perdido, e eles representam hoje essa instalação de 540 kW distribuída em 4 unidades de geração, ela representa 1% de economia de eletricidade para o campus da USP aqui na cidade universitária, o campus da Zona Oeste. Isso representa em recursos, em dinheiro, em torno de R$350 mil por ano. O professor Ziles diz que a meta é contribuir com pelo menos 3% da demanda de eletricidade em todo o campus da USP até 2020. Mas o principal foco desse projeto é identificar a melhor maneira de aproveitar a geração solar fotovoltaica de acordo com o perfil de consumo brasileiro. Outro objetivo é contribuir para o avanço do conhecimento, porque o processo de transformar a luz solar em eletricidade também exige mão de obra qualificada. Tanto o Senai como as escolas técnicas, os institutos federais de educação, no caso de São Paulo, o Centro Paula Souza, estão atentos, à necessidade de formação de mão de obra. A energia solar fotovoltaica, que é a conversão direta da luz à eletricidade, que a gente está falando para não confundir aquecimento de água, ela gera entre 20 a 30 empregos por megawatt instalados. Só para ter uma ideia, no leilão do ano passado, em 2014, foram contratados 1.000 megas. No leilão de final de agosto desse ano, mais 1.000 megas, só em usinas de grande porte. Se nós tomarmos o dado mais conservador, de 20 empregos por megawatt, nós estamos falando de um valor de 40 mil empregos só para essas usinas. Não estamos falando ainda do sistema distribuído em telhados. Então é uma coisa que precisa de informação, tanto para o usuário utilizar e também para o setor produtivo dizer, opa, é uma oportunidade de negócio entrar no setor de energia solar fotovoltaica para oferecer serviços. Ziles acredita que a geração de energia solar ainda vai contribuir significativamente com a matriz energética do país, seja através de investimentos em grandes parques ou pelas micros estações geradoras, mas será preciso incentivo através de linhas de créditos. O consumidor toma esse crédito com um risco pequeno, porque ele vai pegar um crédito para instalar uma benfeitoria no seu telhado que vai trazer benefício econômico. Muito diferente, eu empresto dinheiro para comprar um carro, esse carro me dá custos. E eu consigo crédito para comprar carro. Agora, me faz um crédito bastante acessível para instalar painel fotovoltaico no meu telhado, que vai produzir parte da minha energia. Está regulamentada, eu estou garantido que aquilo que eu produzi em excesso eu vou poder recuperar à noite e me dá uma certa rentabilidade, e com essa rentabilidade eu inclusive posso pagar esse investimento. Então espera-se que exista em breve um financiamento que identifique esse potencial e um risco pequeno para o banco emprestar dinheiro e uma enorme possibilidade de geração de empregos, de pessoas que vão subir em telhados, que vão fazer instalações. E soma-se a isso outro benefício, a residência, comércio ou indústria que produzir parte da sua energia. O que significa isso para o sistema? Significa que parte dos recursos primários, ou água, ou combustíveis nas termoelétricas, está sendo conservado com investimento privado e distribuído. Esses painéis servem de cobertura para o estacionamento que fica em frente ao Instituto de Energia e Ambiente da USP.
Eles fazem parte do projeto das 4 estações integradas ao sistema de abastecimento. A ideia foi aproveitar o espaço e ampliar o uso da energia solar no campus. Bom, o estacionamento a princípio é para já ocupar uma área existente, sem precisar desapropriar nenhum outro terreno, e fazer a integração com o ambiente construído de uma maneira mais harmoniosa. Então, como a gente pode ver aqui nós temos uma usina de 150 kW, né, que os módulos fotovoltaicos estão dispostos em 3 inclinações, de 10, 20 e 30 graus, porque também, além de ser usado como um estacionamento, essa usina fotovoltaica também é utilizada para capacitação de mão de obra, né, ou seja, os técnicos e os engenheiros que vão trabalhar com sistemas fotovoltaicos. Então, os cursos, né, os profissionais que estão entrando no mercado para aprender técnicas de como montar sistemas fotovoltaicos, aqui eles podem ter um laboratório ao ar livre e, como benefício ainda, tivemos aí o sombreamento e o abrigo dos automóveis. Esse projeto faz parte da unidade de capacitação tecnológica, que tem o objetivo de apoiar os profissionais de todo o Brasil. Esses técnicos atuam no segmento e buscam na USP o conhecimento dos mais diferentes tipos de sistemas, adequando-os à realidade onde eles vão atuar. Nós temos sistemas fotovoltaicos para conexão à rede, nós temos sistemas fotovoltaicos para bombeamento de água, sistemas fotovoltaicos para dessalinização de água, sistemas fotovoltaicos para eletrificação rural, onde, né, em locais onde a gente não tem a rede elétrica, são sistemas autônomos. Nós temos uma parte também de uma estação meteorológica, onde a gente coleta dados meteorológicos, mais especificamente dados solarimétricos, para que a gente possa avaliar o recurso solar incidente aqui nesse campo de provas e os alunos de mestrado e doutorado possam desenvolver as suas pesquisas utilizando esses sistemas fotovoltaicos. Uma das vantagens da captação de energia solar através das placas fotovoltaicas é que praticamente não existe manutenção. O que nós vemos aqui é a interferência das sujidades no funcionamento de uma placa fotovoltaica. Nesse momento, bom, já faz algum tempo que nós não lavamos esses módulos fotovoltaicos por conta da crise de água que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, mas o recomendável é no mínimo lavar pelo menos 4 vezes ao ano, a cada troca de estação, porque a cada 6 meses que a gente fica sem lavar o módulo fotovoltaico, a gente perde em torno de 7% da potência nominal do módulo. Então, uma boa prática de manutenção de sistemas fotovoltaicos é lavar pelo menos 4 vezes por ano o seu sistema fotovoltaico. E o que é importante notar é que, bom, se o usuário faz um investimento em um sistema fotovoltaico, é importante que ele também se preocupe com a manutenção preventiva desse sistema. E é importante ressaltar que o sistema fotovoltaico ele tem baixa manutenção, ou seja, a única manutenção preventiva que se faz basicamente é a lavagem dos módulos. A lavagem dos módulos fotovoltaicos para que isso aumente, né, a captação de radiação solar e, por consequente, a maior entrega de energia na rede elétrica. O Instituto também mantém no campus um simulador solar de padrão internacional. Nós estamos aqui num laboratório de ensaios de módulos fotovoltaicos e inversores de conexão à rede. Esse é um laboratório acreditado, é o primeiro laboratório acreditado no Brasil para ensaios de módulos fotovoltaicos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um simulador solar, que o simulador eu consigo gerar condições de ensaios padronizadas internacionalmente para que eu consiga determinar a potência do módulo. Então, isso tudo está no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. Então, o Inmetro, para proteger o consumidor e para garantir a confiabilidade e a robustez dos equipamentos utilizados em energia solar, ele determinou uma série de requisitos para avaliação da conformidade desses equipamentos. E esse é um laboratório que avalia esses requisitos. Então aqui o módulo fotovoltaico chega até nós e nós fazemos testes de eficiência e testes de segurança elétrica para que o consumidor final, ao utilizá-los, possa ter a garantia de segurança e confiabilidade. O simulador solar ele tem uma lâmpada que tem um gás determinado lá dentro que, ao gente alimentar essa lâmpada, ela gera um espectro parecido com a luz solar. Então, quer dizer, o espectro dessa lâmpada é um espectro muito parecido com a radiação que vem do Sol. A gente tem aqui no laboratório um ambiente controlado, a temperatura de 25 graus Celsius, e a gente tem também todas as condições determinadas pela norma para que os testes que são feitos aqui deem o mesmo resultado do que os testes feitos em qualquer outro laboratório do mundo. Então, um laboratório acreditado trabalha com uma rastreabilidade, né, nos equipamentos de medição, com um padrão internacional, para que a incerteza da nossa medida esteja compatível com os padrões internacionais.
O Brasil tem grande potencial para explorar todos os benefícios dessa energia limpa e renovável, por ser um dos poucos países do mundo a receber uma insolação superior a 3.000 horas por ano. Mas é claro, persistindo nas pesquisas, no conhecimento e nos investimentos. Aí sim, o país e o meio ambiente serão beneficiados. Até o próximo programa.